Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal NG Automação. Pessoal, eu quero falar diretamente hoje para fresadores, torneiros mecânicos e, obviamente, donos de indústrias que trabalham com esse tipo de maquinário. Provavelmente você já deve ter passado por alguma situação onde você estava com uma produção crítica, precisando fazer peça e simplesmente do nada a sua ferramenta começa a gritar, começa a ferver e a fumaça começa a subir. E quando isso acontece, o desespero bate e a gente começa a olhar para os lados procurando uma solução. E a solução dela é extremamente simples. E é exatamente sobre essa solução que eu quero mostrar para vocês. Então eu apresento para vocês o coração da sua máquina fresadora. Eu apresento para vocês a bomba de refrigeração DB de 25 amperes. Então fique até o final do vídeo para você sair daqui sabendo tudo que você precisa saber sobre essas belezinhas. Quando as peças começam a sair com rebarba mal feita, cantoneira áspera, a gente muitas vezes culpa as ferramentas e até mesmo o maquinário. Mas o verdadeiro vilão para essas coisas acontecerem pode estar escondido dentro do tanque de óleo da sua máquina e você não está nem percebendo. Onde o óleo não está conseguindo fazer essa refrigeração completa do seu maquinário, e você começa a pensar, nossa, as ferramentas estão começando a ficar ruins, a máquina está dando muito problema, só que é extremamente simples de resolver. Então vamos lá, pessoal. Por que você precisa ter esse tipo de equipamento dentro da sua fresadora, dentro do seu torno mecânico ou até mesmo da sua máquina de serra de fita? Bom, muita gente acha, pessoal, que esse tipo de equipamento só serve para deixar a peça molhada ali, para poder na hora dar um acabamento melhor para a peça, só que isso é errado, tá bom? Além de ela conseguir fazer esse controle térmico, jogando óleo para a peça para dar esse acabamento mais profissional, ela consegue fazer com que o seu maquinário por completo tenha uma refrigeração melhor. Ela tem um controle térmico completo da sua máquina. Ou seja, o óleo que vai do motor, o óleo que vai direto ali para a fresadora, o óleo que é jogado na peça. Então ela tem esse controle sobre todas as partes de térmica que vai dentro da sua máquina, ok? O que acontece quando a gente tem esse óleo sendo jogado na máquina de fresagem ou no torno? Quando o óleo entra em contato com a fresa e o material que está sendo fresado, ele cria uma qualidade melhor da dissipação do calor, fazendo com que o acabamento fique mais profissional. Então, quando esse óleo é despejado, ele tem essa função de não deixar com que a sua fresa fique superaquecida, trabalhando de forma errada, gerando aquele tipo de cavaco incômodo. Então ele vai ter um acabamento muito mais profissional com esse tipo de dissipação de calor. Um outro ponto também, pessoal, que além de dar esse acabamento melhor, ele ajuda na lubrificação da peça na hora que ela vai fazer a fresagem, onde ele consegue fazer essa operação de forma mais suave, facilitando para a própria máquina, não superaquecendo, como eu disse anteriormente, e obviamente dando um acabamento muito melhor para a sua peça. E além disso, além desses dois pontos, quando a gente consegue fazer a irrigação do óleo na nossa peça, a gente faz com que os cavacos produzidos não fiquem presos dentro dos furos, o que pode gerar alguns tipos de problemas se o cavaco acaba ficando preso. Às vezes o cavaco é muito grande, às vezes gera um acúmulo, e isso dificulta na hora do cliente ou até mesmo de você finalizar a sua peça. Então o óleo ele não é somente para estar molhando a peça, para dar um aspecto mais brilhoso. Ela tem todas essas funções que fazem a diferença quando a gente está falando de um trabalho profissional. Bom, dito sobre a função, vamos falar um pouco sobre as letrinhas, né, pessoal? O que significa DB25A? Geralmente, essa nomenclatura, ela está mais ligada ao tipo de ligação que essa bomba vai ter. Se ela é monofásica, se ela é trifásica. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem de forma mais simples. Geralmente, essa nomenclatura, ela indica qual é o tipo de conexão dessa bomba. Se ela é trifásica, se ela é monofásica, tudo vai depender do tipo de máquina que você precisa. Obviamente, quando você for adquirir esse tipo de bomba, você vai estudar, né, obviamente, e vai identificar qual é a necessária para o seu tipo de maquinário. Essa, por exemplo, que é a DB25A, ela é ideal para esse tipo comum que a gente tem aí de fresadoras e tornos, que são aqueles medianos, né? Aqueles que é uma bancada mesmo. Para um porte menor ou um porte maior, a gente tem outros tipos de bomba. Obviamente, cada um seguindo o seu padrão, né? A amperagem, o modo de que você vai fazer a ligação dentro da sua bomba, a alimentação. Então a gente precisa ter muita ciência na hora de estar fazendo a compra. De qual que é o tamanho da sua fresadora, qual que é o acúmulo, o gasto que você vai ter. Por exemplo, esses aqui, eles aguentam rodar por horas e horas seguidas sem parar.
Mas dependendo do modelo que pode ser para uma frizadora menor e você adquirir para sua frizadora que é tamanho médio ou até mesmo de grande porte, pode ser que você tenha algum tipo de problema na hora de você fazer a lubrificação da sua peça. Pode ser que não seja suficiente para o tamanho dela e para o tipo de fresa que ela usa, e isso pode acabar gerando alguns problemas, como cavaco mal feito, acabamento muito ruim. Então sempre tenha em mente, pessoal, qual é o tipo do seu produto. Se você precisa de grande, pequeno ou médio porte. Mas o fato é, o número mais importante que a gente precisa destacar é a milimetragem que vem escrita. Por exemplo, essa aqui, como eu já falei para vocês, é a DB25A de 175 milímetros. Significa o tamanho da haste que vai estar dentro do seu tanque de lubrificação. Quanto que ele vai estar dentro do seu tanque para conseguir puxar o óleo para estar fazendo a lubrificação da sua peça. Esse é, sem dúvidas, a parte mais importante da nomenclatura. Além, logicamente, de dizer qual é a ligação trifásica ou monofásica e também a amperagem que aguenta, essa sem dúvidas é a mais importante, porque você consegue ter dimensão de quanto que vai entrar no seu tanque. Então se você tem um tanque menor, um tanque maior ou até mesmo um tanque mais raso, você consegue saber pela profundidade do seu tanque qual é a medida que você precisa para que consiga puxar sem nenhum tipo de problema. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm algo a acrescentar, deixe aqui nos comentários que nós adoraríamos saber. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.